Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui quem fala é Ulisses e nessa terça-feira, 10 de outubro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo um ato de solidariedade à Palestina. Na convocatória do ato também estava escrito pelo fim dos bombardeios em Gaza, por uma Palestina livre. Nós do Mesa de Debates fizemos a cobertura desse ato e fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar durante esse evento. Eu estou aqui com o Luiz, membro da Unidade Popular e do Movimento Luta de Classes. E eu queria saber o seguinte, como vocês estão encarando essa nova escalada aí dos ataques de Israel contra a Palestina, que agora está tendo um revide forte, né, mais forte um pouco por parte da Palestina. E quais considerações vocês acham importantes colocar para a sociedade com relação a esse conflito, vamos dizer assim? Mano, a gente se vê numa situação muito complicada, assim, globalmente, porque as mídias em massa de todo mundo tomaram partido a favor de Israel, um Estado que tem oprimido, massacrado o povo palestino há mais de 76 anos. Ou seja, com todas as perseguições, todos os inúmeros ataques, que só essa semana já provam mais de 10 crimes, tirando antes do dia do ataque, né? Já provam mais de 10 crimes contra a humanidade, contra Israel, contra a Palestina, perdão. Mas a gente vê essa crescente acontecendo desde o começo, assim, do começo do ano eles já intensificaram cada vez mais os ataques, na metade do ano eles já superaram o número de assassinatos eles aumentaram o número de ataques feitos a palestinos, mais do que em 2022, que já foi considerado um número muito alto de assassinatos. Então eles provocaram esses atentados, eles provocaram essa reação justamente para poder ter uma prerrogativa, um assunto para poder bombardear e atacar mais ainda a população palestina. A gente precisa estar nessa união, estar nessa pauta de assunto, ou seja, colocar esses assuntos realmente para ser falados, para ser debatidos no nosso local de trabalho, nas nossas escolas, faculdades, mano, e chegar em todo canto possível para poder desmentir essa narrativa que tem favorecido Israel e tem favorecido o assassinato de milhões de palestinos a cada dia. Agora a gente vê uma escalada gigantesca dos ataques à Palestina novamente, mas, mano, a gente não pode deixar isso desandar. Atos a favor da Palestina tem a sua importância isso, de mostrar para a população daquele país, de mostrar para a população do seu próprio país, de que a gente defende a libertação de um país que está sendo oprimido. Então, mano, participem dos atos, participem das manifestações, de tudo que for possível a favor da Palestina, porque é assim que a gente demonstra apoio a essa galera e também é assim que a gente demonstra ao Brasil que não pode tomar lado e não pode cair pro lado de Israel, acima de tudo. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Jomar, da Arte, e também do sindicato aí dos professores de São Paulo, o Simpen, na Vozes da Base. E eu queria saber o seguinte, como vocês estão encarando essa escalada das agressões de Israel contra a Palestina e também essa contraofensiva aí maior que está tendo por parte do povo palestino agora? E além desse contexto aí, como vocês acham o que vocês acham que vai levar para a população de informação sobre esse conflito, para conscientizar as pessoas sobre como elas podem se posicionar de um jeito mais coerente? Então, primeira coisa a gente lembrar, né? Alguém já disse que numa guerra a primeira vítima é a verdade, né? E nós sabemos o quanto que o povo palestino vem sofrendo nesses últimos 70 anos, desde a criação do Estado de Israel, né? E todo o processo de usurpação ao longo desses 70 anos por parte do Estado sionista, né? Então nós estamos aqui na defesa incondicional do povo palestino, né? Pela justiça de que esse povo tenha seu Estado, que ele consiga sobreviver. Nós somos contrários ao apartheid colocado hoje
pelo Estado racista de Israel. Então, assim, é necessário que a população ela seja esclarecida de quem são verdadeiros opressores. Nós só sabemos que ao longo deste ano, apenas deste ano, só para citar, foram várias invasões, foram várias mortes de jovens, de crianças, de idosos, né, nos territórios ocupados pelos colonos judeus. Então, assim, estamos aqui para dizer que o povo palestino está se defendendo dos ataques ao longo desses anos e este ano em particular. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Verônica, da Revolução Socialista, faz parte da Liga Internacional Socialista, e eu queria saber o seguinte: como vocês estão encarando essa escalada da violência de Israel contra a Palestina, e agora com esse grande revide aí que está tendo, vindo da Palestina, como vocês estão encarando essa escalada do confronto e o que vocês acham que é importante pontuar para a sociedade sobre essa discussão toda? O primeiro é que a escalada tem décadas, né? É evidente que com o governo de extrema-direita de Netanyahu tudo piorou, né? Vem avançando ainda mais, mas a gente vê, né, por todo canto o mapa, né, da Palestina e como Israel foi avançando e foi copando mais espaço e ocupando mais espaço do povo palestino, né, e assim obviamente avançando no apartheid, né, na política de apartheid, e o que é grande campo de concentração, uma grande cárcere a céu aberto que é a Gaza, né? Então o que está acontecendo, sim, é um recrudescimento da violência por parte do sionismo, né? Governado pela extrema direita, que tem provocado inclusive dentro do Israel alguns setores críticos, né? A essas políticas, mas é um governo que está marcando com toda a firmeza e mão de ferro, né, a política de destruição por completo. O objetivo é destruir, né, o povo palestino, e por isso é fundamental qualquer ação como essa de hoje e as que possam ter na frente de solidariedade internacional com o povo palestino. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Soraya Misla, coordenadora da Frente de Defesa do Povo Palestino e do PSTU. E eu queria saber o seguinte: primeiro, como vocês estão analisando essa escalada nova, né, de ataques de Israel contra a Palestina e essa contraofensiva maior agora, né, que está tendo por parte da Palestina? E quais são os pontos da discussão que você acha importante trazer para o debate público, informar para a população, para a gente ter uma discussão mais qualificada sobre esse tema? Nós estamos analisando que é mais um capítulo da limpeza étnica contra o povo palestino, que já dura mais de 75 anos, nessa contínua Nakba, a catástrofe desde a formação do Estado racista de Israel em 15 de maio de 48, mediante limpeza étnica planejada. E, lamentavelmente, com as bênçãos de todo mundo e com essa mídia nas mãos dos grandes capitalistas, inclusive divulgando fake news e permitindo que esse Estado racista e assassino se sinta livre para cometer genocídio na faixa de Gaza. Então nós achamos muito importante denunciar, fazer as nossas vozes chegarem nos espaços mais amplos possíveis, expressar nossa solidariedade incondicional, o nosso apoio incondicional à resistência heróica e histórica palestina e nos inspirar nas nossas lutas contra a opressão e exploração nessa resistência que é a existência para o povo palestino. Beleza. Só mais uma pergunta, aproveitando. Vocês têm alguma proposta, alguma ideia de qual seria o melhor caminho para resolver essa questão de todo esse genocídio, ocupação colonial de terras, apartheid? Vocês têm alguma proposta que valha trazer aqui para quem está ouvindo? O
que nós defendemos é justiça para o povo palestino. É uma luta anticolonial por libertação nacional e não haverá justiça a não ser em um Estado único palestino, laico, livre, democrático, não racista, com direitos iguais para todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos, com o retorno dos milhões de refugiados que continuam a sonhar com o retorno e não abrem mão desse direito de retornar. Todos os direitos dos palestinos têm que ser assegurados, o direito à autodeterminação, o direito ao retorno, e temos que denunciar fortemente que tudo o que está acontecendo é porque existe uma colonização, uma ocupação, um apartheid, uma limpeza étnica que já dura mais de 75 anos. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Soraya Misla, coordenadora da Frente de Defesa do Povo Palestino e do PSTU. E eu queria saber o seguinte: primeiro, como vocês estão analisando essa escalada nova, né, de ataques de Israel contra a Palestina e essa contraofensiva maior agora, né, que está tendo por parte da Palestina? E quais são os pontos da discussão que você acha importante trazer para o debate público, informar para a população, para a gente ter uma discussão mais qualificada sobre esse tema? Nós estamos analisando que é mais um capítulo da limpeza étnica contra o povo palestino, que já dura mais de 75 anos, nessa contínua Nakba, a catástrofe desde a formação do Estado racista de Israel em 15 de maio de 48, mediante limpeza étnica planejada. E, lamentavelmente, com as bênçãos de todo mundo e com essa mídia nas mãos dos grandes capitalistas, inclusive divulgando fake news e permitindo que esse Estado racista e assassino se sinta livre para cometer genocídio na faixa de Gaza. Então nós achamos muito importante denunciar, fazer as nossas vozes chegarem nos espaços mais amplos possíveis, expressar a nossa solidariedade incondicional, o nosso apoio incondicional à resistência heróica e histórica palestina e nos inspirar nas nossas lutas contra a opressão e exploração nessa resistência que é a existência para o povo palestino. Beleza. Só mais uma pergunta, aproveitando. Vocês têm alguma proposta, alguma ideia de qual seria o melhor caminho para resolver essa questão de todo esse genocídio, ocupação colonial de terras, apartheid? Vocês têm alguma proposta que valha trazer aqui para quem está ouvindo? O que nós defendemos é justiça para o povo palestino. É uma luta anticolonial por libertação nacional e não haverá justiça a não ser em um Estado único palestino, laico, livre, democrático, não racista, com direitos iguais para todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos, com o retorno dos milhões de refugiados que continuam a sonhar com o retorno e não abrem mão desse direito de retornar. Todos os direitos dos palestinos têm que ser assegurados, o direito à autodeterminação, o direito ao retorno, e temos que denunciar fortemente que tudo o que está acontecendo é porque existe uma colonização, uma ocupação, um apartheid, uma limpeza étnica que já dura mais de 75 anos. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o pessoal da Juventude Travessia, incluindo a co-vereadora daqui de São Paulo, Natália Chaves, pela bancada feminista do PSOL. E eu queria saber o seguinte: com essa nova escalada aí do conflito, vamos chamar assim, né, em que Israel está atacando a Palestina e agora a Palestina está revidando, né, com bastante força, quais são as considerações que vocês acham pertinentes levar para a sociedade sobre esse confronto? É um confronto? É um genocídio? Como vocês encaram essa situação? Se vocês quiserem entrar em detalhe do caminho que vocês acham mais adequado, se vocês tiverem essa noção para resolver o confronto, fiquem à vontade. A gente veio para o ato hoje, considero ele muito importante porque está em risco de ocorrer realmente um genocídio. Na verdade é difícil falar de correr o risco, porque na verdade há 75 anos a Palestina vive em estado de apartheid e vive sendo massacrada por Israel, e isso é só mais uma etapa realmente, porque o dia a dia da Palestina é de guerra, e eu acho que sempre que acontece um novo
conflito, entre aspas, que é muito desproporcional, porque é um Estado contra um grupo armado, que é o Hamas, né? Nem é o Estado da Palestina que está atacando. A mídia sempre cai para o lado de demonizar a comunidade palestina e sempre vê só o lado de Israel. Isso está acontecendo de novo e acho que esse ato é importante para tentar conscientizar as pessoas de que essa solução, ela não é fácil. Ela não é só palestinos fiquem quietos no seu canto e não irritem Israel. Acho que a gente defende a autodeterminação dos povos e a gente não pode falar de uma possível solução, uma coisa super complexa. Mesmo quem estuda, muitas não têm uma posição fechada sobre isso. Mas com certeza a solução não passa pelo Estado de Israel passando por práticas genocidas, como cortando luz, água, enfim. Gaza é uma prisão a céu aberto. O que eu acho importante, enquanto comunidade internacional, eu acho que o nosso papel é contrapor a narrativa hegemônica que Israel coloca e que é muito disseminada e que é cada vez mais disseminada, né? A Palestina tem cada vez menos aliados internacionalmente, conforme Israel consegue implementar e expandir essa prática de colonizar o território palestino, né? Uma colonização e colocar lá os colonos, cidadãos israelenses morando em terra palestina, o que vai contra, inclusive, o direito internacional. Então, a Palestina está aí ancorada pelo direito internacional, porque as terras que eles ocupam não são permitidas internacionalmente, só que dentro da ONU, Israel tem força suficiente para não ser contraposto, para não ter nenhum tipo de medida tomada, enfim, conforme eles praticam ilegalidades no território palestino. E eu acho que o nosso papel é contrapor essa narrativa e é mostrar para a Palestina e para o resto do mundo que a Palestina não está sozinha e que a gente apoia, que eles continuam tendo aliados na classe trabalhadora internacionalmente. E que a gente não vai deixar passar em branco, né? A limpeza étnica feita por Israel de tentar aniquilar os palestinos da terra deles, né? Acho que o Netanyahu e esse governo de extrema direita que hoje há bastante tempo, né, domina Israel, já deixou muito claro que o projeto final deles é apagar a Palestina do mapa, né? Então é um projeto de limpeza étnica, é um genocídio, e é uma política de apartheid que eles colocam pros palestinos. E não é um conflito que começa hoje, né? Eu acho importante deixar isso claro também, porque está sendo muito dito de que a Palestina, de que, enfim, o Hamas atacou primeiro, e na verdade não, é uma luta, como a Nath falou, que já tem aí mais de 75 anos e definitivamente não começou hoje. E a gente tem que levar em consideração todo esse processo de opressão para a gente, enfim, conseguir tomar as nossas conclusões sobre como que se resolve esse conflito. E o primeiro passo para se resolver o conflito é Israel deixar de ocupar as terras da Palestina ilegalmente, né? Esse é o primeiro passo. Queria apontar só duas coisas rapidinho. Uma é o quanto o tempo é nosso inimigo, o quanto é importante essa campanha de solidariedade internacional, o quanto é importante que a opinião pública esteja do lado do povo palestino e o quanto é importante que a gente ganhe as pessoas ao nosso redor para essa causa, porque quanto mais tempo passa que começou a Nakba, que começou a ocupação, que o Estado de Israel foi oficializado pela ONU, mais difícil se torna a solução desse problema, até por uma questão humanitária, porque os civis de Israel não são os culpados, e os civis de Israel estão lá, estão se enraizando lá, estão criando gerações lá, e para onde vai esse povo também, né? Como que a gente resolve essa solução? Como que a gente resolve um ódio de dois povos que estão há gerações ali? Quando a gente estava falando sobre gente chegando há 5 anos era uma coisa, 75 anos são outra. Então é muito importante que essa campanha cresça, que essa campanha vença, porque a gente não sabe o quão mais difícil vai ser solucionar esse problema daqui pra frente. E a outra coisa que eu queria falar é sobre essa grande ofensiva em retaliação do Hamas. Eu queria qualificar esse grande, né? Porque de fato o Hamas está estourando muros, está atacando mísseis, inclusive em áreas civis.
mas a gente está falando sobre fósforo branco, a gente está falando sobre as maiores tecnologias militares do mundo que são testadas em território palestino pela IRF em conjunto com os Estados Unidos. Muitas vezes produzido no IRF, testado quando é protótipo em palestinos, mas muitas vezes testado aqui também. Porque, querendo ou não, o apartheid que existe lá é muito similar com o apartheid que existe aqui. Se a gente sabe onde a gente encontra árabes, onde a gente encontra judeus, do jeito que a gente sabe aqui em São Paulo, onde a gente encontra brancos e onde a gente encontra pretos, tem apartheid. É isso. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Pablito, do MRT, da nossa classe, trabalhador da USP. Eu queria saber o seguinte: primeiro, como vocês estão analisando essa nova escalada dos ataques de Israel contra a Palestina e também essa contraofensiva aí bem mais forte agora, né, da Palestina, e as considerações que vocês acham importantes colocar sobre esse conflito e tudo. E também queria que você falasse um pouquinho da questão do Hamas, como vocês veem o Hamas nessa história, nesse contexto todo. Então, eu acho que a primeira coisa, o primeiro ponto de partida é saber que o que o Estado de Israel está fazendo é uma política de limpeza étnica que já dura há 75 anos, que agora inclusive está acontecendo uma das maiores ofensivas dos últimos 20 anos, que a gente sabe que levou inclusive a matar mais de 20 mil pessoas, só agora morreram mais de 700 nesses ataques. É absurdo o que a imprensa está fazendo, tentando igualar, chamando de terroristas, né, os palestinos, para poder, na verdade, legitimar uma política de ofensiva do Netanyahu, que todo mundo sabe é uma figura de extrema-direita, ultra-reacionária, apoiada pelos Estados Unidos, apoiada pela União Europeia, né, e tal. Então, o primeiro ponto de partida é isso: exigir o fim dos bombardeios, o fim da intervenção militar, o fim dos bloqueios à energia, água, a chegada de alimentos, remédios, tudo isso, a libertação de todos os presos, que tem milhares, né, inclusive crianças, têm sido não só assassinadas, mas torturadas e presas como parte dessa ofensiva do Estado de Israel, que é uma guerra, uma ofensiva totalmente reacionária. A primeira questão é essa. A segunda questão é que eu acho que é necessário, para poder enfrentar isso, além de ter uma política anti-imperialista, uma política de denúncia do Estado de Israel, fazer um chamado à unidade da classe trabalhadora. Os trabalhadores israelenses, inclusive, mas inclusive da classe trabalhadora internacional, que poderia e deveria estar se levantando em vários lugares, a partir dos seus sindicatos, utilizando a sua força para poder combater esse massacre que está acontecendo lá. Em relação ao Hamas, nós sabemos que tem uma diferença, nós particularmente temos uma diferença programática, estratégica, e inclusive com a política de construção de um Estado teocrático. Então, e tampouco reivindicamos a morte e o assassinato de civis, que aconteceu inclusive como parte da ofensiva que o Hamas fez. Agora, ao mesmo tempo, é totalmente legítimo o direito de um povo que está sendo massacrado poder se defender, né? Como eu disse, sabendo das diferenças que nós temos sim com o Hamas, com a sua estratégia, com o seu programa, nós partimos de defender o direito legítimo de que um povo oprimido possa se defender, e inclusive batalhamos pelo direito à autodeterminação do povo palestino, na perspectiva de lutar por uma Palestina operária e socialista, por considerar que um Estado operário e socialista seria o único que poderia avançar a atacar a exploração e a opressão, e assim permitir uma convivência dos judeus e dos palestinos sem esse massacre que está acontecendo. Então essa é uma diferença. Nós não, nesse sentido de nos diferenciamos sim dos setores da esquerda que reivindicam acriticamente coisas como o Hamas, o Hezbollah. Aqui no ato, inclusive, apareceu a reivindicação de golpes militares que estão acontecendo em países africanos, né? Nos delimitando, obviamente, denunciando todo o imperialismo francês, mas sem reivindicar um método que inclusive já está se voltando contra o próprio povo no Mali, no Gabão,
em outros países do continente africano. Então é necessário ter uma política de independência de classe, de confiança na classe trabalhadora, chamando a própria classe trabalhadora, a inclusive através da sua auto-organização, debater os problemas de autodefesa por essa via, e não legitimando ou reivindicando acriticamente coisas que nós não temos acordo. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Vinícius, militante da esquerda marxista, e eu queria saber como vocês estão encarando essa escalada dos ataques de Israel contra a Palestina e também esse revide, né, por parte da população palestina aí, dessa vez, esse revide com mais força. E quais são os caminhos aí que vocês acham que seria mais adequado para talvez resolver o conflito, ou para pelo menos pontuar caminhos aí que a população devia pensar sobre? Bom, em primeiro lugar, a gente está no ato, um ato essencial, porque a primeira coisa é expressar nossa solidariedade com o povo palestino, e a gente defende que o mais importante é entender que a explosão do ódio do oprimido, ela não tem a elegância que muitas vezes a opinião pública formada pelos meios de comunicação da burguesia espera. São mais de 7 décadas de opressão, de exploração, uma prisão a céu aberto, que vocês podem ver pelas notícias, a reação ao ataque é cortar água, é cortar energia, é cortar comida. É uma reação que atinge da criança mais jovem ao idoso de forma indiscriminada há tanto tempo. Nós não estamos falando de guerra, a gente está falando de um massacre cotidiano que às vezes se intensifica na forma das armas ou da invasão militar, mas é um massacre cotidiano. O que a gente está vendo agora é a reação que deveria ser previsível para um recrudescimento da opressão do Estado de Israel. Vem aumentando muito, vem se desenvolvendo muito. E ao se desenvolver, não se pode imaginar que essa panela de pressão não vai ter que encontrar algum escape. Essa reação encontrou um canal de expressão no Hamas. Nós não estamos de acordo com os métodos do Hamas, porque os métodos do Hamas são os métodos dos ataques de uma minoria ou de um corpo armado separado do povo. Nós preferimos o método da intifada, o método da luta de massas. A gente acredita que isso deve ser construído, mas a gente não vai fingir aqui, não vai entrar nesse jogo da burguesia e da direita de que porque é o Hamas a gente tem que condenar. Não, aquilo é a expressão da necessidade de reação do povo palestino. E o povo palestino vai ter que aprender a encontrar o caminho de uma luta que realmente possa vencer isso. Uma luta que necessariamente precisa resolver um problema político lá, que não são as organizações baseadas nas teses religiosas que podem resolver a situação. Não somos a favor da existência de um Estado palestino do lado de um Estado de Israel. Nós somos pelo fim do Estado de Israel e sabemos que isso só é possível quando a classe trabalhadora palestina conseguir se organizar junto com a classe trabalhadora de Israel para pôr abaixo o sistema que faz uso dessa divisão e dessa exploração. Nós sabemos que é muito difícil, mas também sabemos que isso se aprende em luta, no caminho. E o primeiro passo é a resistência do povo palestino e o nosso apoio, a nossa defesa por um Estado palestino em todo o território histórico da Palestina, um Estado laico que não diferencia as pessoas por sua religião, por sua etnia, em que haja a verdadeira democracia que também só é possível com o governo dos trabalhadores. Nós estamos a favor da luta dos palestinos em defesa de uma Palestina livre e estamos a favor de toda e qualquer medida hoje, em qualquer país, em qualquer cidade, no estado de São Paulo, em qualquer atividade aqui em São Paulo, que esteja se colocando ao lado do povo palestino nesse momento de tanta necessidade e urgência. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Thiago do PCO e eu queria saber o seguinte: qual que é a análise que vocês estão fazendo dessa escalada nova dos ataques de Israel contra a Palestina e também desse revide, né, mais forte que está tendo agora da Palestina? E o que vocês acham bom fazer de consideração para a população com relação a esse tema? Eu acho interessante, assim, são duas coisas que a gente está vendo, né? Uma é que
a ofensiva do Hamas, né, liderada pelo Hamas, eles mostram também, pegam Israel num momento de crise, que tende a se aprofundar, né? Nesse momento existe está se desenhando uma certa unidade lá para enfrentar essa ameaça, mas já está sendo ventilado que o governo de Netanyahu é responsável por isso também. Tem notícias dando conta de que a invencibilidade de Israel tão difundida, ela não é tudo isso também. O Mossad falhou. Então existe, ao mesmo tempo que a ofensiva liderada pelo Hamas aprofunda uma crise que já estava presente em Israel, ele também demonstra a importância de uma luta radicalizada dos setores oprimidos, que estão esmagados. Aliás, o pessoal, a gente sempre destaca que esmagado para os palestinos já não dá mais conta do que aconteceu, porque está sendo martirizado mesmo aquele povo. São poucos povos no mundo que estão passando por uma situação de completo... assim, não existe dimensão ainda no vocabulário da nossa língua para dar conta de tudo que está acontecendo lá com eles. Eles tinham um país, de repente perderam esse país, perderam as casas, perderam tudo que eles tinham lá e hoje vivem em condições deploráveis. Mas nesse momento de crise, que é um reflexo da crise mundial, eles sentiram um momento favorável e isso é muito positivo, porque por mais que a gente não saiba como que a coisa vai evoluir, já demonstrou também, se demonstrou a crise no mundo, no lado de Israel, mostrou também uma unidade muito forte entre o povo árabe, inclusive no mundo inteiro. A gente está vendo que existe um esforço para bloquear esse tipo de notícias, mas no Oriente Médio, na Europa, em todos os continentes está havendo manifestações favoráveis ao povo palestino. E é esse exemplo que nós destacamos como um exemplo histórico e muito positivo do povo, da liderança representada pelo Hamas, de enfrentar esses opressores históricos aí do povo palestino e dar um passo mais avançado na libertação da Palestina, né? Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Paula, co-vereadora de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, pelo Mulheres por Mais Direitos, do PSOL. E eu queria saber o seguinte, como vocês estão, se quiser dar um palpite, vamos dizer assim, né, uma análise sobre essa nova escalada dos ataques de Israel contra a Palestina e desse revide maior que está tendo agora da Palestina, né? Fica à vontade, mas eu queria focar especificamente na questão lá na Câmara dos Vereadores, em São Caetano do Sul. Como que está essa discussão, como está sendo conduzido, o que você acha que é relevante trazer para a sociedade dessa discussão aí nesse contexto? Bom, infelizmente a gente sabe que a Câmara de São Caetano ela é povoada por vereadores que operam na mesma linha do bolsonarismo, né? Dessa linha do cidadão de bem, essa linha que inclusive está sendo apoiada agora pela grande mídia, que vem trazendo a imagem de Israel como a imagem de um oprimido, que apenas está sendo atacado agora inocentemente. É claro que jamais nós apoiamos como se fala, o sofrimento, a morte, o massacre, o estupro que ocorre com civis, seja lá de onde forem, né? E então é sempre importante deixar isso claro, mas a gente sabe que essa disputa de narrativa é uma disputa de narrativa desonesta, né? E eles se valem disso dentro da cidade, em frente aos eleitores, aos munícipes que estão acompanhando o que divulga a grande mídia, que só divulga mesmo as imagens de ataques aos civis de Israel, mas jamais divulgaram o que vem acontecendo há mais de 70 anos com o povo palestino, a questão deles estarem numa prisão a céu aberto há tanto tempo, com bloqueios, sem direito a questões básicas, né? Eu ia falar direito a direitos básicos, sem acesso a direitos básicos, né? O quanto eles vêm sofrendo, é isso que agora as pessoas começam a ver pela grande mídia, vem acontecendo há anos, né? E ninguém tem
tem visto. Inclusive, eu assisti um vídeo maravilhoso ontem de uma palestina dizendo que a história não começa apenas quando as pessoas passam a perceber ela, né? Passam a prestar atenção, que é o que está acontecendo com as pessoas que estão acompanhando pela grande mídia. E esses vereadores estão se valendo disso para irem na Câmara e para darem declarações nas suas redes sociais de que nós, do PSOL, nós da esquerda, estamos defendendo terroristas, estamos defendendo ataques terroristas a civis, que nós estamos defendendo ataques a inocentes e que a gente... Então as pessoas, inclusive, ficam com um senso de falta de entendimento, né? Que elas pensam assim, nossa, mas qual é a lógica, né, de uma frente da política defender esse tipo de coisa, esse tipo de atrocidade, sem saber de fato o que está acontecendo, sem saber de fato as origens de toda essa história. E o que a gente tenta fazer, né, o que a gente vem fazendo tanto nas nossas redes, hoje mesmo teve sessão na Câmara e a gente trouxe isso para a sessão da Câmara, é trazer a perspectiva didática mesmo, a perspectiva histórica, desembaraçar essa visão turvada, tanto pela grande mídia quanto por esses vereadores, né, que vêm com esse discurso do cidadão de bem e sair esse obscurantismo mesmo criado por eles e pela grande mídia. É uma tarefa difícil porque ele já vem se valendo de outras pautas para se posicionar como dessa maneira maniqueísta, né? Tipo, é o bem contra o mal. Então, até semana passada nós estávamos falando da questão do aborto e eles já estavam demonizando nós como um mandato de mulheres, como um mandato de esquerda, como as grandes vilãs, as satanistas, é praticamente isso, né? As aborteiras, as assassinas de bebês. E agora, junto com a narrativa de que somos assassinas de bebês, vem com a narrativa que a gente é defensora de ataque a civis, né? Então é uma atividade de desembaraço muito grande que a gente enfrenta lá. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Valesca, do Rua, da Insurgência, diretor de permanência estudantil da Uni. E eu queria saber o seguinte: primeiro, como vocês do Rua Insurgência estão vendo aí essa nova escalada de ataques de Israel contra a Palestina e agora com um revide maior da Palestina, né, contra Israel? E que pontos vocês acham legal deixar claro para a população sobre essa discussão aí? Eu acho que infelizmente não é uma novidade, né? A intensificação desses ataques, essas incursões do Estado de Israel, né, nos territórios palestinos ocupados, ela é cíclica, ela acontece, na verdade ela acontece o tempo todo, né, mas existem momentos de mais baixa intensidade e momentos de maior intensidade, mas é cíclico. Nesses 75 anos de regime de colonização e regime de apartheid, é a toada, porque o Estado de Israel, na verdade, ele é um projeto colonial que busca fazer uma limpeza étnica no que é a Palestina histórica para construir um Estado supremacista judaico feito, na verdade, pensado por judeus, não que vinham ali da região do Oriente Médio, não judeus árabes, né, mas judeus que vieram da Europa no século XIX com uma mentalidade colonial, né, e que escolheram a Palestina como território para ter um projeto de um Estado colonial supremacista, né? Então existe um regime de apartheid, existe todo um sistema muito complexo e sofisticado de divisão dos territórios palestinos, de toda a Palestina histórica e de opressão ali, né? Não se trata de um extremismo, não se trata de um ódio entre árabes e judeus, né? Inclusive antes da colonização da Palestina pelo projeto sionista, né, que é esse projeto de transformar a identidade judaica, né? A identidade judaica antes tratava de uma identidade cultural, religiosa, não de uma identidade étnico-nacional. O projeto sionista transforma a identidade judaica numa identidade nacional e diz que o lar dessa identidade é a Palestina histórica. Se você pegar relatos do século XIX, por exemplo, você vai ter ali convivência entre árabes, muçulmanos, cristãos,
não que não, em momentos podiam não ter atritos, mas aquelas pessoas viviam em paz naquele território, naquela terra, e todos, inclusive, muitos judeus que viviam ali se consideravam palestinos. É o projeto de colonização sionista com apoio, primeiro, do Império Britânico e depois dos Estados Unidos, que vai transformar e vai tornar aquela região uma região infernal para os palestinos oprimidos e para os próprios israelenses também, né? Nesse sentido, né, acho que não se trata de uma questão religiosa, não se trata de uma questão de intolerância, se trata de uma questão de um projeto de Estado racista, supremacista judaico, e nem para todos os judeus, porque também dentro da própria sociedade israelense existe uma estratificação. Né, os judeus de origem africana, como os etíopes, os judeus russos, eles estão ali, só não estão na base da pirâmide, porque a base da pirâmide são os palestinos, né, que são ultra explorados, mas é um Estado feito por e para judeus europeus ou, né, de ascensão europeia ou de ascensão estadunidense, judeus brancos, né? Podemos concordar ou discordar dos métodos que o Hamas utiliza, eu acho que não se trata disso, mas contra uma violência colonial, toda forma de resistência é legítima, né? Por exemplo, o Brasil resistiu à ditadura militar, e teve gente que resistiu através, por exemplo, da luta nas fábricas, nas universidades, do movimento de cultura, mas teve gente que pegou em armas. A gente pode achar que uma tática estava mais ou menos acertada, mas nós defendemos a anistia para todos, né? Porque todas essas lutas eram válidas contra um estado de exceção, contra um estado de opressão. Então, nesse sentido, a gente entende que toda forma de resistência contra um projeto colonial e de morte é legítima. A gente quer paz na Palestina, a gente quer, mas como eu falei, né, não existe paz sem justiça. A paz não é o fim do conflito, né? A paz não pode ser a imposição do projeto de Israel sobre o povo palestino, que é isso que acontece hoje, com o apoio cada vez maior da comunidade internacional, com o silêncio, inclusive com o apoio de países árabes da região que ano após ano vão normalizando as suas relações com Israel, né? Inclusive o governo Trump cumpriu um papel muito importante nesse sentido. Mas justiça, na nossa visão, se trata de alguns pontos, né? Acho que, em primeiro lugar, o fim do cerco a Gaza. A Gaza é uma prisão a céu aberto. É um lugar em que 90% da água está contaminada, da água que as pessoas bebem, né? Em que as pessoas não têm acesso à eletricidade, a não ser 4 horas por dia. É um espaço de violação sistemática de direitos humanos, por um bloqueio, por terra, por ar e por mar. Então, o fim do bloqueio a Gaza precisa acontecer. Precisa também acontecer o fim da ocupação de Israel nos territórios, né, na Cisjordânia e em Jerusalém. Precisa também acontecer o fim do apartheid no que é hoje o Estado de Israel, mas que é tudo o território palestino, porque existe um regime de apartheid, existem palestinos que são chamados de israelenses árabes, que vivem no Estado de Israel, mas que não têm os mesmos direitos, porque Israel, inclusive, é muito hábil, né? O Estado de Israel é constituído para ser um Estado judeu. Então, por mais que não existe cidadania israelense, todos são israelenses, né? Mas você tem a cidadania árabe, a cidadania judia, enfim, e ele vai dividindo direitos. Se você é um israelense árabe, leia-se palestino, você não tem os mesmos direitos de um israelense judeu. Né? Então isso é um regime de apartheid. Existem linhas de ônibus separadas, existem regimes jurídicos separados, acesso a moradias separados. Então precisa também acabar o regime de apartheid dentro do que hoje é o Estado de Israel. Precisa também existir direito de retorno para todos os palestinos, sejam os palestinos que hoje que vivem, né, em todo o Oriente Médio, nos países vizinhos, mas espalhados pelo mundo, ou seja, os palestinos que, inclusive, dentro do que hoje é o Estado de Israel, ou do que é Gaza e do que é a Cisjordânia, foram deslocados das suas terras originais. Todos eles têm direito de retorno. Isso não sou eu que digo, é o direito internacional que garante. Hoje, quem tem direito de retorno, entre muitas aspas, é qualquer... A Palestina é qualquer pessoa que tenha avô ou avó judeu, porque o Estado de Israel garante isso, né, chamada aliá, né? Então, se eu, por exemplo, tivesse uma avó judia, mesmo eu não tendo
não tendo nascido na Palestina, mesmo que os meus antepassados nunca pisaram naquele território, eu teria o direito de morar lá, migrar para lá com subsídios do Estado de Israel. Isso é colonização. Mas os palestinos que de fato têm uma relação comprovada, né, uma relação concreta com aquela terra, não têm o direito de retorno. Então também não vai existir paz sem a garantia do direito de retorno a todos os palestinos que assim o desejem e sem a autodeterminação do povo palestino, né? E aí não importa se vai ser um estado plurinacional, binacional, se vão ser 10 estados, mas eu acho que o povo palestino tem que ter o direito à sua autodeterminação. Sobre esse momento acirrado de conflito que irrompeu agora, acho que nós temos que exigir o fim dos crimes de guerra de Israel contra a população palestina, que não dá para cortar água, comida, medicamento, eletricidade de Gaza, e para ataques, né, à população civil. E se o Estado de Israel quer paz, ele precisa realmente sentar na mesa e garantir esses cinco elementos que eu apresentei, né? Não se trata de um governo específico de Israel que é de extrema direita, se trata do projeto fundacional desse Estado, que é um projeto neocolonial, supremacista judaico, racista e sionista, né? E defender, né? Eu acho que todo mundo deve ser, né, se a gente tem algum compromisso com direitos humanos, com igualdade e justiça para todo ser humano, todo mundo tem que ser anti-sionista. Ser anti-sionista não se trata de ser antissemita, né? Que também é um jogo de sentidos que muitas vezes o Estado de Israel conscientemente produz, né? Nós temos, isso, né? Não se trata de, nós queremos também, né? Qualquer pessoa judia que se desejar viver no que é a Palestina histórica deve ter o direito de viver, mas não deve fazer isso a partir da opressão da população dos seus povos originários, né? Tem que existir uma organização política ali que respeite todos os sujeitos que ali querem viver com igualdade de direitos. Isso é defender, inclusive, um projeto que que não é antissemita, na verdade, que defende o povo judeu, que defende o povo palestino. Nós temos que combater o sionismo, que é essa ideologia racista fabricada na Europa e que elencou a Palestina como lugar desse Estado, que inclusive, se a gente volta na história, se debatia se o Estado de Israel seria em Uganda, seria onde hoje é a Argentina. A escolha da Palestina foi uma escolha, inclusive mostrando quão artificial é o Estado de Israel, né? Não se trata de um Estado antigo, né, de uma retomada de uma Israel bíblica, né? Não se trata disso. Se trata de um projeto colonial que precisa ser combatido, que precisa de toda a solidariedade internacional e pressão internacional para, assim como foi encerrado o apartheid na África do Sul, ser encerrado o apartheid e a colonização na Palestina histórica. Acho que é isso. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com um membro da FIO, a Frente Independente de Luta, e eu queria saber o seguinte: como vocês estão encarando essa nova escalada dos ataques de Israel contra a Palestina e esse revide que está tendo, maior agora, né, da Palestina, e que posicionamento vocês acham interessante trazer para a população sobre isso? A gente está vendo a Palestina realmente levantando uma revolta imensa, decidindo colocar um basta para essa opressão do Estado fascista de Israel. Inclusive, a gente, né, como Frente Independente de Luta contra o novo ensino médio, a gente tem uma posição que é exatamente contra todo esse sistema imperialista, né? É o mesmo sistema imperialista que está oprimindo a juventude palestina lá no Oriente Médio, é esse sistema que está impondo esses programas de precarização da nossa educação, né? Inclusive nos nossos atos a gente sempre puxa, né, a fala de juventude do Iraque e Palestina, sua luta continua na América Latina. Porque, querendo ou não, é a mesma luta contra o imperialismo, né? Esse imperialismo que tem essa política de sucatear para privatizar, é o imperialismo que está lá oprimindo os palestinos. Então, o que a gente coloca é que a gente precisa encarnar
todo esse espírito de combatividade dos palestinos, né? Inclusive um espírito que a gente vê muito forte na juventude, a gente precisa encarnar nas lutas contra as nossas pautas, né? Principalmente no novo ensino médio, que está afetando a nossa juventude. Então é isso, que a gente coloca saudações grandiosas saudações grandiosas ao povo palestino por essa resistência, uma resistência mais do que justa, e a gente clama a juventude brasileira a encarnar esse espírito de combatividade e derrubar o novo ensino médio. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o André, do MES, e eu queria saber, primeiro, em que contexto vocês analisam que está acontecendo essa escalada, né, do confronto aí, dos ataques de Israel contra a Palestina e agora o revide da Palestina, né? E quais são os posicionamentos que vocês acham importantes levar para a sociedade com relação à questão palestina, de apoio a essa luta contra Israel? Bom, primeiro que eu acho importante localizar que não existe uma agressão palestina, uma guerra na prática, né? Se você relembrar da história desde os anos 40, né, da montagem do Estado de Israel, você tem na prática a retirada de direito de um povo à sua própria terra, né? Crimes em nome desse Estado de Israel, que na prática é um enclave imperialista, foram cometidos trocentas vezes, né? Você pegar Shalita, por exemplo, no acampamento de refugiados que era vigiado pelo próprio Estado de Israel, armaram uma milícia cristã para massacrar mais de 3.500 pessoas em 88. Nesse sentido, se você pegar nos últimos anos, só nos últimos 20 anos, você tem bem mais do que 3 a 4 mil palestinos mortos que estavam em protestos pacíficos ou marchando contra o Muro da Vergonha. E nesse sentido, a reação do Hamas, para nós, é condenável, né? É uma ação que destampa uma guerra que já estava em curso, na prática. É claro que com isso há desculpa e fica desnudo a política sionista hoje praticamente racista. Você teve a declaração do ministro de Israel dizendo que era uma guerra contra animais, né? Você tem na prática o cerco a uma população, não deixando entrar comida, não deixando entrar água, não deixando entrar remédio, que vai levar ao colapso, mas com certeza o povo palestino pode contar não só com o movimento de esquerda socialista, mas como os socialistas do mundo inteiro, e acredito com grande parte da população mundial que vai cobrir o povo palestino de solidariedade nos próximos dias, e se tudo der certo, a gente possa contar finalmente com uma Palestina democrática, laica, não racista, tanto para judeus quanto palestinos, como para ateus e diversas outras confissões religiosas. Tá bom? Obrigado. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Paula Aparecida, que foi deputada estadual aqui de São Paulo pelo PSOL, ainda no PSOL, agora é terapeuta, e eu queria saber o seguinte: qual que é a importância que você vê de estar aqui nesse ato, prestando solidariedade ao povo palestino, né? Considerando essa nova escalada dos ataques de Israel, e agora com uma resistência bem maior, né, do povo palestino. E se quiser aí deixar a sua análise, o seu balanço, coisas que você acha relevante trazer para a sociedade sobre essa discussão, fica à vontade. Eu acho que primeiro é uma tarefa militante, romper o cerco midiático que coloca os israelenses como se eles fossem muito mais seres humanos premium, e que as mortes deles, sofrimento, a angústia fosse muito maior do que a angústia do povo palestino, a angústia histórica que acontece desde 1947. Então, para mim, isso é uma tarefa importante, mostrar, né, quem de fato historicamente está sendo oprimido por uma política e não por uma religião e não por um povo específico, né, mostrar que esse Estado de Israel é o verdadeiro terrorista. É um Estado em si que se organiza de forma a racializar a vida das pessoas. Se você é muçulmano, você tem tais direitos. Se você é judeu, você tem tais direitos. Se você é muçulmano, você tem não só
menos direitos, mas você pode ser preso, assassinado, você não tem jeito de ir e vir perto da sua casa, os militares entram na sua casa, sequestram a sua família, roubam a sua terra, e a gente precisa prestar essa solidariedade. Eu acho que, independentemente da posição política, ser de esquerda, ser de direita, mas a gente está falando de uma empatia com aquele que mais sofre, com aquela que mais sofre. Se a gente colocar na tabela de sofrimento, o sofrimento histórico do povo palestino, a rebelião e a resistência é a maior resistência a um processo imperialista de ocupação, de massacre do século XX. É a maior e a maior em quantidade de tempo. E já estamos no século XXI, o que mostra que é um problema que a gente precisa resolver. E a minha análise é simples, matança, morte é péssimo, em todos os lados. Eu sou pela paz e pela cultura de paz, paz entre nós, guerra aos senhores. Essa é a perspectiva. Só que essas matanças, essa matança inteira, ela só vai acabar a partir do momento que a gente vê justiça. Porque a paz, ela não é construída no abstrato, no amor, na luz. O amor, ele se materializa. A pessoa pode falar que te ama, os relacionamentos abusivos que vários homens têm com mulher. Eu amei, matei porque amei. Isso não existe. A prática é critério da verdade. O amor ao próximo, a empatia, a justiça, a bondade, ela se materializa em ações concretas. Então, um Estado que cria uma política de apartheid, de assassinatos permanentes, de invasão, ocupação, de acabar com a vida daquele povo, de criar um campo de concentração moderno, é um Estado em si ruim, que manifesta a guerra, que manifesta a violência e a barbárie. E como é que a gente resolve isso, a gente pensa pela paz? É garantir a justiça para o povo palestino. Se a gente aqui no Brasil quer ser autodeterminado, não quer, sei lá, que Portugal, que Inglaterra mande da nossa vida, a gente tem que querer isso também para o povo palestino. Se a gente quer poder ir e vir sem ter o exército entrando na nossa casa, a gente tem que querer isso para o povo palestino. Se a gente quer a garantia que os nossos jovens não sejam presos simplesmente por ter uma religião diferente da norma, ou seja, um povo diferente do povo dominante, a gente tem que querer isso para o povo palestino. Então a questão da paz é a questão da liberdade do povo palestino. Só haverá paz nesse território quando a gente conseguir impor por cima do Estado imperialista de Israel, que cumpre um papel político de manter os Estados Unidos da América, que estão definhando no seu projeto de dominação planetária, quando esse Estado não mais cumprir esse papel ou quando ele não mais existir. E falar isso não significa ser antissemita, porque inclusive a palavra semita não diz ao judeu, diz a todo o povo de características semitas, que incluem povos árabes. Né? Então quando a gente fala que o nazismo é antissemita, sim, mas é porque na Alemanha tinha muito judeu, mas era contra todo mundo que não fosse ariano, inclusive os semitas, que incluem os árabes. É uma argumentação que está pautada pelo direito territorial, pelo direito de não usar o massacre nazista que foi feito contra o povo judeu, ou os massacres que foram feitos na Europa antes disso, os pogroms, né, os assassinatos em massa, como justificativa para ocupar, expulsar uma população, matar e assassinar, sustentada financeiramente por uma estrutura de poder que é o imperialismo norte-americano, que está destruindo o planeta para todo mundo, destruindo com a superprodutividade capitalista, acabando com o meio ambiente. Então, assim, a decisão é simples, estar junto com o povo palestino até o povo palestino conseguir a sua libertação, independentemente das suas lideranças, porque eu não consigo determinar quem lidera eles lá, se eu gosto ou não do Hamas. O Hamas tinha uma organização que tem um eixo fundamentalista religioso. Isso não me contempla. Agora, como é que a gente vai conquistar a libertação do povo palestino? Essa é a questão fundamental. Não é gostar ou não do Hamas, mas é garantir essa liberdade. Então é isso. Estamos aqui na luta. Todo mundo que está ouvindo, se manifeste, se coloque nas redes sociais, quebre o cerco da mídia, venha aos atos, às manifestações, se movimente, mexa o corpo. Energia também é isso. Vamos mandar essa energia para o povo palestino, essa energia de ver que aqui em São Paulo a gente resiste, apesar do cerco midiático e do conjunto da esquerda não ter divulgado esse ato, porque para eu achar esse ato foi muito difícil. Não é à toa, porque vem aqui os representantes, os deputadinhos, as lideranças, mas eles não trazem o movimento, não divulgam o ato, porque tem medo de perder os cargos, de perder a moral, porque parte da treta que a gente está hoje, a esquerda está dentro
do governo federal e está todo mundo meio vendido com a burguesia nacional, e a burguesia nacional tem interesses muito profundos com o Estado de Israel. Então, assim, a gente tem que mudar essa situação e vamos no A1 causando no rolê. Beijo. Valeu. Eu tô aqui com o Comilão, do Partido Operário Revolucionário, POR, e eu queria saber o seguinte: como vocês estão encarando essa escalada do conflito, vamos dizer assim, né, entre Israel e Palestina, com Israel aumentando a gravidade dos ataques e a Palestina dessa vez contra-atacando com mais força do que de costume, né? Então, qual o balanço aí que vocês estão fazendo dessa situação e que vocês acham importante a população ficar sabendo? Acho que o primeiro elemento a se notar é o avanço da decomposição do capitalismo. A barbárie, ela avança a nível mundial. A gente já está perto de completar 2 anos de guerra na Ucrânia. Em fevereiro vamos completar 2 anos. Essa ofensiva do Hamas contra o Estado de Israel expressa justamente a resistência ou a luta, né, do povo palestino contra o Estado de Israel. A diferença de forças entre a Palestina e o Hamas e Israel é absurda. Porque Israel ele é um enclave do imperialismo no Oriente Médio. Ele é financiado, é um Estado militarista. Toda a campanha que a gente vê na mídia, que é a campanha de que são os terroristas, então a gente tem que defender o direito de Israel de se defender. Não existe uma defesa de Israel. A experiência histórica já mostrou que não existe uma solução pacífica, ou que é possível ter um Estado de Israel convivendo com o Estado palestino. Todas as tentativas nesse sentido acabaram no maior avanço do Estado de Israel, esmagando, matando, assassinando os palestinos. Então o que a gente precisa colocar e o que a gente precisa responder é que a classe operária mundial, os trabalhadores oprimidos, têm que se colocar contra o imperialismo. Você tem um problema da opressão nacional, e essa luta do Hamas ela expressa a resistência, a luta contra esse imperialismo. E é por isso que a gente tem que se colocar com apoio incondicional à luta do povo palestino pela sua autodeterminação. Porque você tem a colocação de forma colonialista. Você cria um Estado onde já existia um povo. E isso é obra do imperialismo. O financiamento dos Estados Unidos com dinheiro, com armas, é o mesmo que acontece, que a gente vê acontecendo na Ucrânia. Todas as resoluções da ONU e etc., mesmo dos países europeus imperialistas, são no sentido de defender o Estado de Israel, ou seja, de defender o avanço da barbárie capitalista. Então a gente tem que colocar a nossa resposta, tem que ser de não aceitar nenhum argumento da burguesia. Não temos que fazer nenhuma ressalva, a gente tem que defender incondicionalmente o direito do povo palestino, a sua autodeterminação, levantar uma frente única anti-imperialista e colocar em cada país do mundo a classe operária, os demais explorados unidos contra o imperialismo e contra a burguesia dos seus países. É isso. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o William do GOI e da Palavra Operária, e eu queria saber o seguinte: como vocês estão vendo essa nova escalada de ataques de Israel contra a Palestina e também essa contraofensiva mais forte, né, que está tendo agora da Palestina contra Israel? E que pontos vocês acham importante colocar nessa discussão para a nossa população, considerando o apoio midiático a Israel, por exemplo, em peso, né? Quais são as considerações que vocês acham legais das pessoas terem em mente quando forem discutir essa questão toda? Nós consideramos que nesse momento existe uma campanha mundial, né, da mídia imperialista, que ela tem como objetivo esconder o que está se passando na Palestina, né? Eles, na verdade, distorcem completamente os fatos, porque
Se o povo brasileiro e o povo de todos os países do mundo pudessem saber o que de fato está acontecendo na Palestina, né, o massacre, não só que eles estão sofrendo agora, né, de uma forma concentrada por parte de Israel, mas o massacre cotidiano que o povo palestino sofre, né? Porque depois de mais de 70 anos de ocupação das suas terras pelo Estado de Israel, o povo palestino hoje está segregado, né? Ele está cercado em 2 territórios muito pequenos, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E principalmente na faixa de Gaza, Israel, ele cerca, né, como se fosse um maior campo de concentração, né, a céu aberto, em que mais de 2 milhões de pessoas vivem completamente cercados, sem possibilidade de desenvolver sua economia. Os paramilitares e os militares de Israel entram a qualquer momento, seja na faixa de Gaza, seja na Cisjordânia, para poder sequestrar, matar, dinamitar casas de famílias que são consideradas por eles terroristas. E isso tudo é escondido pela mídia, né? Que hoje é uma mídia que é financiada, né, pelo capital financeiro sionista imperialista. Então, assim, nesse momento é muito importante que mídias independentes, como é o caso de Mesa de Debates, né, que toda a mídia que os sindicatos têm, que as organizações do movimento operário, os partidos que são da classe trabalhadora, eles têm que divulgar a verdade do que está acontecendo na Palestina, porque dessa forma, na medida em que os trabalhadores são informados sobre o que está se passando, eles não têm dúvida de que tem que ficar ao lado dos palestinos na sua resistência contra Israel. Por quê? O que está acontecendo? Essa ação que foi feita pelo governo da faixa de Gaza e pelo Hamas, ela é uma ação de resistência. Ela é uma ação que busca a sobrevivência do povo palestino, que busca a libertação de que talvez seja o povo mais massacrado, mais oprimido, né? Nós temos muitos povos oprimidos na terra e o povo palestino, sem dúvida, é o mais de todos oprimidos por toda essa realidade que ele vive. Então, assim, é muito importante que hoje a gente esteja aqui, né? O GOI, o Palavra Operária, está aqui hoje somando forças com todas essas organizações, todos esses sindicatos que estão presentes aqui, inclusive com vocês, né, do Mesa de Debates, para que a gente possa dar voz para os palestinos, para que os trabalhadores conheçam a realidade e, como eu disse, qualquer trabalhador que saiba, que tenha consciência, que seja informado da opressão que os palestinos estão sofrendo na sua própria terra, não vai ter dúvida de que ele tem que apoiar nesse momento a causa palestina e não contra, né, o Estado de Israel, que é um Estado racista, né? É um Estado que se julga representante de um povo eleito, né? É um Estado que, inclusive, a própria democracia que existia dentro dele está acabando, porque não é possível existir um Estado que oprime da forma como oprime os outros povos ao seu redor e que queira fazer um paraíso democrático lá dentro. O governo do Netanyahu, que hoje está aliado com fascistas, né, que são representantes dos colonos, que são, assim, fanáticos, que estão hoje ocupando as terras, estão expandindo hoje o Estado de Israel mais uma vez, expulsando mais uma vez os palestinos nas fronteiras, né, do território de Israel, com a instalação de colônias de fanáticos armadas que estão lá, que são verdadeiros fortes para poder seguir massacrando o povo palestino. Então, assim, né, é necessário toda a solidariedade ao povo palestino. E a gente só queria acrescentar uma coisa: toda essa situação está mostrando que não é possível a coexistência de 2 estados naquele lugar.
né? Enquanto o Estado de Israel existir, que é um Estado racista, é um Estado que tem bomba atômica, é um Estado que tem todos os armamentos mais modernos e sofisticados que são utilizados para massacrar o povo palestino e os demais povos árabes que estão na vizinhança, esse Estado, não existe nenhuma possibilidade de haver paz na região, de haver um Estado palestino que seja livre e independente enquanto existir o Estado de Israel. Então nós, pelo fim do Estado de Israel. E a última coisa que nós queremos dizer, ontem foi projetado no Senado da República a bandeira de Israel, né? Isso mostra o quê? Que o Senado é um covil de bandidos, né? É um poder composto por assassinos, por ladrões, né? Por todo tipo de representantes do setor mais atrasado e mais retrógrado da burguesia. Não é à toa que se cobriram com a bandeira de Israel, né? Então, assim, agora eles não representam o povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo que luta contra a opressão, porque é um povo oprimido, é um povo que luta contra a exploração, porque ele é um povo explorado, né? E o povo brasileiro, ele é um povo que um dia nós vamos estar juntos nessa luta do povo palestino pela sua libertação, não apenas um grupo de vanguarda, como hoje nós, os mais conscientes, estamos aqui, mas um dia essa luta vai ser uma luta de todo o povo brasileiro, e isso depende de que a gente siga nessa luta. É um absurdo que o presidente Lula tenha chamado o Hamas e os palestinos de terroristas, né? É inaceitável. O povo brasileiro não elegeu esse presidente para que ele possa ficar do lado de Israel. Porque se fosse para isso, bastava manter o Bolsonaro, porque Bolsonaro sim estava do lado de Israel. Então é necessário, não tem como ficar jogando dos dois lados, né? É necessário que Lula e o PT rompam com Israel, rompam com o imperialismo, porque só dessa forma eles vão poder apoiar de forma consequente o povo palestino, né? Então é um absurdo a declaração do Lula. É necessário que a comunidade palestina exija do PT e do governo Lula que rompa com Israel e que fique efetivamente do lado da causa palestina. Essa aqui é a mensagem assim, que nós do GOI Palavra Operária queremos transmitir a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos ouvindo. Beleza.